Salve, gente! Entre a semana passada e essa, o estouro da meta da inflação, mesmo que em menos de 0,5%, ocupou muitas atenções da mídia, e a gente falou justamente sobre a inflação de alimentos e IPCA na última semana, e a queda de popularidade do governo Lula com a desaprovação superando a aprovação pela primeira vez também ocupou bastante o noticiário. A gente já suspeitava que havia uma relação entre as duas coisas, né? Pois bem, a renda dos mais ricos cresceu mais do que a renda dos mais pobres no último ano. Ou seja, a desigualdade social aumenta, né? Quando os ricos se tornam mais ricos e os pobres andam num ritmo mais devagar. A inflação que está aí, ao contrário do que o mercado e a grande mídia diz, não é afetada em nada pela taxa de juros. Por quê? Porque ela se deve a custo de energia elétrica, que não é afetado pelos juros, a custo de combustível, que não é afetado em nada pelos juros, a falta de estoque reguladores e ao direcionamento de toda a nossa agricultura para exportação e não para a produção de alimentos para o mercado interno. O governo não agiu sobre esses fatores, não reverteu a privatização da Eletrobras, não reverteu o PPI na Petrobras, né, a paridade de preço de importação, e pouco fez relacionado ao agro. Portanto, a inflação de alimentos é uma consequência natural e atinge os setores mais vulneráveis da sociedade. A relação entre a esfera econômica e a esfera da consciência ou da ideologia, como queiram, não é automática nem imediata, mas ela existe. Às vezes atrasa, às vezes se adianta, às vezes superestima, mas ela existe e está por aí. E as pesquisas captaram essa movimentação. Curiosamente, ao contrário do que aconteceu na eleição, quando as camadas mais pobres votavam mais no Lula do que no Bolsonaro e os ricos votavam mais no Bolsonaro do que no Lula, não em termos absolutos, mas com essa configuração em termos gerais, as pesquisas apontaram que a aprovação do governo Lula bate no topo entre os que ganham mais de R$ 10 mil, 53,9% segundo a Atlas, né? E entre os que ganham menos de 2 salários mínimos, a aprovação chega em 41,8%. Então, uma escadinha. Quanto mais você vai subindo em termos de renda, mais aumenta a aprovação do Lula. Quanto mais você abaixa a renda, mais aumenta a desaprovação ao governo Lula. Isso é muito preocupante. Não é o caso de uma só pesquisa. Nós estamos falando da Atlas, mas a gente poderia falar da Paraná, da CNT, da Quest, do IPEC, do Datafolha, do Poder Data. Todas elas registram a mesma tendência. Desaprovação subindo, aprovação caindo, ainda que com diferenças percentuais. Então é bom a gente abrir o olho. A análise serve como diagnóstico. A análise aqui não é opinião, não é chute e não é torcida. Não adianta a gente tapar os olhos, tapar os ouvidos e fingir que não está acontecendo. Se a gente não quer que a direita volte para esse país e se a gente quer que o povo viva um pouco melhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer os fatos que estão influenciando a realidade. Eles são preocupantes. Semana que vem a gente volta aqui falando um pouco de quais são os critérios para se definir classe social. É IBGE? É mercado? É sociológico? Como é que se define quem é classe média afinal nesse país? Até lá, gente, uma boa semana para todos e força porque a gente está precisando.